Vamos em frente, vamos para a nossa próxima pauta, que é a seguinte: agora são 3 horas e 33 minutos. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a falar sobre segurança pública. A proposta do governo de São Paulo de aumentar o poder da Polícia Militar já foi testada no estado entre os anos de 2001 e 2009, mas acabou sendo cancelada. O modelo, que seria adotado pela gestão Tarcísio e que permite que PMs registrem ocorrências de pequenos delitos, havia sido autorizado durante o governo passado do PSDB. Mas após problemas e desgaste com a Polícia Civil, a medida foi proibida. Na época, a resolução, assinada pelo então secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, apontou que os testes realizados demonstraram que, abro aspas, o relacionamento entre as instituições policiais foi afetado de forma sensível, com crescentes atritos, advindo posturas que prejudicam o bom andamento do serviço policial em detrimento do interesse público. Fecha aspas. Vou começar, claro, com a doutora Raquel Galinatti, delegada da Polícia Civil. Qual a opinião, doutora, sobre essa possível liberação? Agora houve o recuo, mas essa possível autorização para que os PMs registrem ocorrências de pequeno grau, de pequeno potencial lesivo, digamos. Em um primeiro momento, essa discussão quer se ater ao mero registro. E é muito mais profunda a discussão. O que se propõe ali no registro do termo circunstanciado é uma análise jurídica do crime e, no caso, entrar na esfera da Polícia Judiciária. Quando a gente fala para a população em termos práticos, a análise do crime, ela pode ser tranquilamente um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime apenado até 2 anos, e aí sim a gente tem o termo circunstanciado elaborado desde 1995, mas nem sempre é tão tranquilo você identificar o fato, tipificá-lo como um crime de menor potencial ofensivo ou esse mesmo crime, um crime que merece flagrante. O que significa crime de menor potencial ofensivo? Nada mais é uma ressalva que a lei dá daquele que cometeu um crime não ser preso em flagrante. Só que em termos práticos, um crime que é direcionado até a delegacia para uma análise de um delegado de polícia, quando inicialmente se trata de um crime de lesão corporal, pode tranquilamente ser um crime de tentativa de homicídio. No caso, não seria um termo circunstanciado. O que ocorreu em 2001 a 2009, que foi a fase de testes da implementação do TCO elaborado pela Polícia Militar, justamente foi a consequência de crimes do TCO sendo elaborado pela Polícia Militar, porque é necessário uma atuação de polícia judiciária, é necessário muitas vezes que tenhamos que cumprir diligências, que representar por prisão preventiva, por uma prisão cautelar, não só no TCO, porque aquele TCO pode desmembrar a não inicialmente um crime de menor potencial ofensivo. Então, quando a gente burla a lei, quando a gente sobrepõe atribuições em outras instituições que não têm aquela prévia autorização legal, nada mais, nada menos, estamos facilitando a vida do ladrão. É um prato cheio para a defesa do ladrão suscitar nulidades, porque atos ilegais não previstos em lei estão sendo cometidos por instituições que mais devem respeitar a lei, que são as polícias. Então, quando a gente fala que há uma burla ali em sistema, a gente precisa de embasamento legal. A administração pública, mais uma vez, ela deve cumprir restritamente a lei na prática de seus atos, diferentemente do particular. Então, quando não está previamente descrito na lei, não é legal, é criminoso. É criminoso. Então, à época, o desenrolar, o desfecho que ocorreu da elaboração do termo circunstanciado pela Polícia Militar foi uma série de confusões, foi uma série de nulidades, foi uma série de retrabalhos feitos. Esses termos circunstanciados foram encaminhados para a Polícia Civil, para que aquele trabalho que não foi feito com conhecimento técnico legal tivesse que ser refeito, sob pena de ainda mais prejudicarmos, violarmos o direito do cidadão. Não, eu não estou falando do criminoso somente, estou falando da vítima que ali está prejudicada, quando não é aquela polícia competente, legalmente, legitimamente apta para lidar com aquele caso. Rafael Macris, sua opinião, Macris, sobre essa proposta?
Bom, a doutora colocou praticamente tudo aqui sobre essa questão, tem uma experiência danada no tema, mas eu acho que queria até ouvir depois um pouquinho ela sobre a questão do ciclo completo de polícia, que a gente sabe que não existe no Brasil. Muitas vezes, quando entra em jogo essa discussão da Polícia Civil ter atribuições que na cabeça deles deveria ser da Polícia Militar ou vice-versa, a gente sempre vê esse atrito acontecendo entre as duas forças policiais. Que, a gente sabe que as duas forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, estão sempre ali para garantir a lei, a ordem, para combater a criminalidade. Mas quando entra na alçada de competências entre as polícias, por melhor que sejam as intenções sempre das duas, a gente tem certeza absoluta disso, a gente vê esse atrito voltar à tona. Então, desculpa até colocar essa questão, eu queria até ouvir a Raquel sobre esse tema, que eu acho que é muito importante para a nossa discussão que a gente colocou aqui nesse momento. Primeiramente, para que pudéssemos andar com essa discussão de ciclo completo, teríamos que iniciar a discussão da desmilitarização. O que ocorre ao redor do mundo é um movimento de desmilitarização. Seria viável a desmilitarização aqui no país? Não acredito. Até porque a gente percebe que, muitas vezes, essa violência urbana tem índices de criminalidade até mais altos do que até guerras internas, de violência em países em guerra mesmo. O que a gente percebe são confusões de conceito. Quando a gente coloca uma polícia judiciária que deve ter como atuação precípua a investigação de crimes, ali a gente não está falando em militarização. A gente não está falando de um arsenal de proteção de um policiamento ostensivo preventivo. A gente está falando de uma atuação do sistema de justiça criminal que deve ser amplamente democrático dentro do sistema democrático. Ali, as leis que regem são leis que a gente plenamente tem conhecimento. Código de Processo Penal, Código Penal. Quando a gente fala da atuação militar, até um Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar próprio eles têm. Essa confusão se dá quando uma polícia quer entrar. Aliás, eu não acho a polícia, aqui eu teço todas as minhas homenagens aos nossos heróis policiais militares que estão também, integram a segurança pública, combatendo o crime no fronte diariamente. Aqui são políticas de segurança que deveriam estar estritamente legais e aí estão sendo tomadas de uma forma equivocada. A atuação da Polícia Militar, ela deve ser reforçada. Devemos ter mais policiamento ostensivo preventivo para impedir a prática criminosa do que tentar aumentar um maior contingente ali do policial militar sendo desviado da sua função para elaborar o crime já cometido. Olha que contrassenso. Parte-se do pressuposto, então, que a prática do crime é uma verdade sabida. Então, a gente vai deslocar esse policial, porque ele não pode estar onipresente em duas funções. A gente desloca o policial que está na rua para elaborar registros de ocorrência em crimes que podem ser de menor potencial ofensivo ou não. Quando a gente fala em crimes que devem ter uma análise técnico-jurídica, é um contrassenso. Então, eu acredito que todas as políticas, elas devem se ater à realidade, principalmente a legalidade. Precisamos aumentar o policiamento ostensivo preventivo. Se há um déficit na Polícia Civil e que deixa a população horas amargando nas portas das delegacias para esperar, amargando espera para poder registrar o seu crime, para ser atendido pela Polícia Civil, eu digo que é porque temos um déficit que supera 30% do efetivo. Sim. Vamos contratar policiais civis para exercerem as suas funções. Não vamos sufocar a Polícia Civil, não vamos esvaziar atribuições da Polícia Civil sob desculpa de que outra instituição não autorizada legal irá cumprir essa obrigação. Desvirtua o sistema legal e tudo que desvirtua o sistema legal dá margem a suscitar nulidade e facilitar a vida do ladrão. Não é, doutor? Toda razão, a doutora Raquel. É um prato cheio para os advogados. Toda razão, doutora Raquel. Só quem tem a ganhar com isso é a criminalidade.
a criminalidade. Veja, não estou te cortando, mas se eu fosse advogada, eu sou delegada. A minha atuação é prender o criminoso. Mas se eu fosse advogada, a primeira coisa que iria ser suscitado na defesa do ladrão, que eu não tenho a menor predisposição em defender ladrão seria a nulidade dos atos praticados ilegalmente. E exatamente o ato é nulo, doutora, pelo seguinte, a polícia militar, ela tem um papel de polícia. Por que nós temos duas polícias, a civil e a militar? Elas têm funções diferentes. Muito rapidamente. A polícia militar é aquela que está aí na tua rua, está aí no seu bairro. É aquela que está... que faz um policiamento ostensivo. Ele está ali para não... É preventivo. Ele está ali para não deixar o crime acontecer. E se acontecer, ele está ali na hora para dar uma solução ali, prender o eventual criminoso, resolver a situação. Aí ele vai apresentar a ocorrência para um policial civil, para um delegado, que é um civil. Esse delegado é quem vai ouvir o policial militar que esteve ali na frente de combate e vai ouvir também aquele que está sendo acusado de praticar o delito. O delegado de polícia, eles são os primeiros, entre aspas, juízes da causa. Eles vão dar a qualificação do crime, né, de maneira isenta, ouvindo a polícia militar e ouvindo aquele que está sendo acusado da prática delitiva. Se, ora, o boletim de ocorrência ou o termo circunstanciado é lavrado pelo próprio policial militar, presume-se que ele não tem a isenção para fazer esse primeiro julgamento. E aí, lá na frente, passados daqui 6 anos do processo, lá rolando, eu, como advogado, vou falar, opa, começou errado lá atrás. Aí eu cavo a nulidade lá no Tribunal Superior. Aí quando, vamos começar tudo de novo. Aí vai começar tudo de novo, já está prescrito. E aí acabou e pronto. Desculpa que eu não quero me alongar, mas com a sua fala eu acabei de lembrar uma situação que não está prevista na lei, mas na prática nós atuamos dessa forma. Quando o delegado de polícia figura como vítima numa situação, é de praxe. Nós escolhemos um colega, nós chamamos um colega para lavrar este flagrante ou até mesmo uma elaboração de um termo circunstanciado quando a gente fala em desacato, por exemplo. A gente não, como delegado de polícia, nós não lavramos o termo circunstanciado. Você não vai lavrar quando somos vítimas desse desacato. A pessoa te desacatou e aí você mesma faz o termo circunstanciado. Não está previsto na lei. É delegada e vítima. Não está previsto na lei esse mandamento de que não deveríamos. É razoável. Mas é razoável e, inclusive, poderia suscitar, a gente não tem algo imperativo relacionado à suspeição, como os juízes têm, mas nós achamos por correto chamarmos colegas para a elaboração do termo que nós temos habilidade técnico-jurídica e, inclusive, autoridade legal para a lavratura desse termo circunstanciado. Para finalizar, se você me permite, claro, eu acho que cabe aqui colocar e reforçar uma crítica a essa política de segurança pública do governo Tarcísio, que tem sido dar um empoderamento excessivo às polícias militares, em detrimento da polícia civil. Essas ações militares, como essas operações que eles vêm promovendo, operações muitas vezes muito questionáveis, operações que levaram a assassinatos mesmo de pessoas inocentes, de crianças. Outro dia cegaram uma criança e mataram outra, mas também isso não está em discussão. A questão é que o Tarcísio vem investindo demais na PM, quando deveria investir na Polícia Civil, que é quem faz a investigação, que é quem faz a inteligência, que é quem tem o poder de realmente pegar o bandido, aquele criminoso grande. Não pegar como a polícia militar, que pega lá o pequenininho que está na favela, na periferia, o aviãozinho do tráfico. Então, esse desmantelamento da polícia civil em prol da polícia militar me parece muito perigoso, muito deletério, e isso tem uma explicação. O Tarcísio é militar, o secretário de Segurança Pública dele, que é um desastre, é militar. Então, eles querem militarizar a segurança pública em detrimento da polícia civil, o que é muito ruim.
Peraí, Fala, Macris. Só para daí a gente já tem que discordar, pô. Vim aqui publicamente criticar o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que eu conheço, é meu Também amigo conheço, e tem feito um porque baita é seu de um amigo. trabalho. Não é porque é meu amigo, porque é competente. Não, é péssimo. É competente. Horrível, é competente. horroroso. Operação Alfacínora. Escudo. Operação Escudo é Eu um ouvi o massacre. senhor falando agora. Massacre. Eu posso, doutor, não vamos posso fulanizar a colocar? Tá discussão, difícil aqui. vamos nos ater aqui à pauta e às decisões. Vamos lá. Quer falar, Só para Macris? Diga lá finalizar sobre a essa medida. questão, contrapor o que foi colocado aqui, foi uma baita de uma Operação Escudo no Guarujá, desmantelou um foco de criminalidade que estava acontecendo lá de forma absurda. A população tinha medo de sair na rua, com medo de tomar uma bala de um bandido. Agora o governo estadual acertou e muito em ir lá e desmantelar essa quadrilha, de ir para cima. Vai lá no Guarujá hoje, pergunta para as pessoas de bem, aquelas trabalhadores que acordam cedo e dormem tarde, que precisam levar o seu filho na escola, que precisam voltar em um transporte público com segurança para casa. Pergunta se eles estão satisfeitos com a operação que aconteceu lá. As pessoas que foram mortas é porque combateram a polícia. E, na minha opinião, se recebem a polícia na bala, tem que tomar bala de volta sim. A gente não pode vir com esse discursinho bonito aqui de que, não, quer militarizar a polícia, porque o secretário do governador Tarcísio é isso, porque o Derrite é isso, Tarcísio. Não, tá certo. As pessoas querem paz e tranquilidade. As pessoas querem segurança, que seja garantida a segurança dessas pessoas e o direito delas irem e virem com segurança. Perfeito, Rafael. A segurança ela deve ocorrer. Eu já discordo de você, eu acho a Operação Escudo extremamente bem sucedida, mas a segurança, porque eles estavam na atuação do policiamento ostensivo preventivo, saturando ali a criminalidade que estava deixando e amedrontando a população e a sociedade em risco. O problema é o seguinte: o cabo, o soldado, o sargento que está ali na ponta, ele está sendo sujeito a políticas equivocadas e ilegais, porém não será os mandamentos políticos que responderão futuras ilegalidades praticadas por aquele cabo, soldado e sargento. Os policiais militares, se fôssemos fazer uma pesquisa, também não concordam com mais essa atribuição, que pode colocá-los, inclusive, com um abuso de autoridade. Então, eu acredito que o correto é a atribuição exercida previamente com autorização e mandamento legal, para que aí a gente tenha uma coesão e uma segurança pública eficiente. Sem previsão legal, é descumprimento de lei. Rapidinho, Rose, depois a gente precisa ir para o intervalo. Fiquei te devendo alguns minutos, você falou menos, né? Depois do intervalo eu pago a dívida. Tá tranquilo, aqui era só para questionar o seguinte: já foi testado esse modelo e não deu certo. Secretário, vamos seguir. A Polícia Militar na rua, na ostensividade, que é o que a gente precisa que aconteça, mais gente, porque a Polícia Civil está sucateada. E um questionamento: temos mais de 130 delegados de classe especial na polícia, por que só os mesmos que estão comandando alguns grupos? DEIC, DECAP, DEINTER, são sempre o mesmo grupinho. Aí, secretário, eu acho que vale um olhar especial.